Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de agosto de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando aqui o capítulo 9, ou melhor, vamos começar a estudar hoje o capítulo 9, que tem por título Esclarecimento ao Obsidiado. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer aqui a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos espíritos amigos, rogando a Deus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada. Que a Tua paz, Senhor, esteja sempre com todos nós, equilibrando nossas energias, nos dando força para prosseguirmos adiante. E te rogamos nesse momento, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram em desamparo. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sua misericórdia sobre todos eles, para que esses irmãos também encontrem o caminho do bem, o caminho do amor. Assim sendo, Senhor, envolvido por essas vibrações amorosas, só temos a te pedir que nos dê a permissão para iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, o estudo do nosso livro Obsessão e Desobsessão. No capítulo 9 da segunda parte, esclarecimento ao obsidiado, tá? Porque nós temos, eu falo sempre isso, porque nós temos também o capítulo 9 da primeira parte, mas nós estamos na segunda parte, tá? O da primeira parte, o capítulo 9 da primeira parte é o processo obsessivo, e o da segunda parte é esclarecimento ao obsidiado. Então, ela inicia aqui, a Sueli, uma passagem do livro Sementeira da Fraternidade, de Divaldo Pereira Franco, por espíritos diversos. Eu estou um pouquinho rouca, nem sei porquê, mas eu acho que eu estou um pouquinho rouca. Não sei se vocês estão percebendo isso, a minha voz, né? Sim, tá rouca, sim. Eu não sei bem porquê, mas vamos lá. Então, ela diz assim: seja, todavia, qual seja o recurso utilizado no socorro ao padecente do flagelo obsessivo, somente o obsidiado pode oferecer o indispensável requisito para a própria saúde, reforma íntima. Então, ela está querendo dizer o seguinte, que somente o obsidiado, o doente, pode oferecer auxílio para a sua própria cura. Então, ela está resumindo, ninguém pode verdadeiramente nos ajudar na nossa cura se nós não quisermos. Então, a nossa participação nesse tratamento é fundamental. Por isso que ela está dizendo, seja, todavia, qual seja o recurso, não importa que recurso você utiliza para socorrer aquele que está obsediado, somente ele mesmo pode oferecer o indispensável requisito para a própria saúde, que é a reforma íntima. Se o obsidiado não procurar se reformar, tá, espiritualmente, moralmente, essa cura não vai surgir. Né? Porque às vezes todo mundo quer, né? Todo mundo está procurando ajudar. Mas a criatura não está buscando a cura. Ela não está buscando ajuda. Então, essa ajuda não vai acontecer. Isso que ela quer dizer, né? Aí ela inicia assim: em trabalho desobsessivo, muita vez a atenção da equipe que atua nessa especialização se volta de muito intenso e integral
para os obsessores. A primeira providência, segundo creem, seria de doutrinar os perseguidores invisíveis, para que isso se dê, empregam todos os melhores esforços. Então, na casa, no centro espírita, né, dos trabalhos de obsessão, a equipe foca muita atenção, na maioria das vezes, né, no obsessor. É que eu estou com certa dificuldade aqui por causa da minha garganta e bagunça tudo, até a cabeça. Então, olha só, em trabalho desobsessivo, muitas vezes, a atenção da equipe que atua nessa especialização se volta de modo muito intenso e integral para os obsessores. A primeira providência, segundo creem, não quer dizer que seja melhor, mas segundo creem, a equipe de desobsessão seria de doutrinar os perseguidores visíveis, para que isso se dê e empregam todos os melhores esforços. É imperioso, porém, não olvidar, não esquecer que todo esse esforço poderá ser improdutivo, se não cuidarmos com igual mais atenção do obsidiado. Então, a equipe de desobsessão, quando chega lá uma pessoa doente, ela foca o trabalho dela no esclarecimento do obsessor. Vamos descobrir quem é o obsessor, vamos procurar saber por que o obsessor está agindo assim. Ela foca em tratar do obsessor. Mas, muitas vezes, ela esquece ou coloca em segundo plano o olhar sobre o obsidiado. Porque, como disse o Manuel Filomeno de Miranda, nós somos os maiores promotores da nossa própria cura. Então, as pessoas acham que o grande culpado pelo processo obsessivo é só do obsessor. O obsessor que é o grande culpado. E o obsidiado vê como vítima. Então, ela foca, procura tratar mais do obsessor do que do obsidiado. O que a Sueli está dizendo? Se nós não cuidarmos, tá, com igual ou mais atenção do obsidiado, essa cura não vai vir. Não vai chegar. Então, se você vai focar, vamos pensar assim, que você foca, então, 50% da sua atenção no obsessor, 50% do obsidiado. Ou, então, 60% do obsidiado e 40% do obsessor. Entendeu? Porque a gente ainda vê, muitas vezes, isso é muito comum, o obsidiado como coitadinho. E o obsessor como bicho-papão. Então, todo mundo, né? Vamos cuidar, esse obsessor terrível, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas as pessoas não param para pensar por que o fato está acontecendo. E, normalmente, é porque o obsidiado abriu uma grande brecha. Ou atraiu com seu comportamento os obsessores. Então, a gente chega a essa conclusão terrível, que nós, que somos obsidiados, na maioria das vezes, somos os grandes culpados pelo processo obsessivo que está acontecendo. Tem um livro aqui, que eu já até mostrei para vocês, esse aqui, Enigmas da Desobsessão, tá? Do Jaider Rodrigues de Paulo. Muito bom esse livro, Enigmas da Desobsessão. E eu trouxe aqui um trecho para falar sobre isso aqui, aonde o Jaider vai dizer assim: necessitamos, com urgência, determinarmos o nosso retorno à casa paterna. Esse trecho está na introdução do livro, Enigmas da Desobsessão. Aí ele fala assim: necessitamos, com urgência, determinarmos o nosso retorno à casa paterna. Quer dizer, a casa paterna, a casa do pai, né? Tanto é necessário ajuda mútua entre os que estão à frente, no que tange à compreensão, no auxílio daqueles que jazem, muitas vezes, presos de maneira cristalizada à rebeldia contra as leis divinas. A hipnose longa e profunda
prende determinados segmentos da raça humana a uma faixa vibratória densa e estagnante. Basta observarmos o poder da mídia em influenciar pessoas e grupos a formarem opinião, tomarem determinadas atitudes, seja no consumo, em assuntos como política ou religião, a agir como se fossem bandos de ovelhas seguindo-os da frente, com o cinceiro no pescoço. Cinceiro seria como uma corrente do pescoço, né? Como se abrissem mão do juízo crítico para seguirem as ideias alheias. Não seria isso uma hipnose de massa? Estamos informados de que no mundo espiritual também acontece assim. E aí ela está querendo dizer o seguinte, que muitos de nós nos encontramos em graves processos obsessivos porque nós estamos, né, como ele diz aqui, afastados da casa paterna, afastados dos ensinamentos de Jesus. E que é necessário, né, uma ajuda mútua entre os que estão à frente, né, mais evoluídos, e os que estão atrás, presos de maneira cristalizada à rebeldia contra as leis divinas. Então, isso pode se processar dentro do mundo encarnado, né, onde aqueles irmãos encarnados que estão um pouco mais evoluídos têm a obrigação de esticar a mão para quem está mais atrás. E ela fala aqui que esses que estão mais atrás, muitas vezes, se encontram nessa posição porque eles estão quase como uma hipnose, sabe? Ele fala que um determinado segmento da raça humana está muito ligado, como se fosse uma hipnose de longa e profunda duração, a uma faixa vibratória densa e estagnante. Aí ele traz o exemplo da mídia. Não tem pessoas que ficam assim, seguindo tendências. Seguindo tendências. Tudo que é jogado na mídia, as pessoas estão ali focadas. Não param para ter um senso crítico, para analisar. Então, tudo elas levam ao extremo. E elas ficam mesmo, né? Como se fossem um bando de ovelhas seguindo os da frente com o sincero, com aquele garrote no pescoço, como se abrissem mão do juízo crítico para seguirem as ideias alheias. Aí ele pergunta, não seria isso uma hipnose de massa? Mas aí ele diz aqui também, estamos informados que no mundo espiritual também acontece isso. Também existe um grupo muito grande de espíritos desencarnados que também vivem como se tivessem hipnotizados, seguindo outros, como aqui na Terra. Então, esse problema não é só dos encarnados. Há grande número de espíritos desencarnados que também vivem assim, desse modo, como que hipnotizados, seguindo outros, que é o famoso que diz, vai por aqui, e ele vai por ali, e ele vai. Tem isso tem acontecido muito aqui entre nós e também no plano espiritual. E aí é o que a Sueli vem dizendo. Como é que se cura isso? Só com a boa vontade dos espíritos, dos trabalhadores de Jesus? Não. É principalmente com a nossa própria vontade. Com a nossa própria vontade. Hoje eu estava vendo um programa falando sobre isso, né? O que tem acontecido. Vamos pensar assim, no nosso país, né? Nós tivemos aí, há um tempo atrás, no início do ano, né? Vou citar, porque é um caso público, o que aconteceu no Brasil 8 de janeiro. Muita gente que estava ali estava como que hipnotizados. Como que hipnotizados. Porque
Será que as pessoas não param para pensar? Nós vivemos num mundo onde o celular se encontra no lugar que você menos pensa que ele está. Você pode estar... A gente vê muito isso na televisão. Você pode estar numa rua escura, onde não existe quase ninguém, aí você começa a fazer uma coisa errada. Amanhã vai aparecer no Facebook o vídeo. Porque é uma coisa incrível, não é? É uma coisa incrível. A rua escura, estava vendo um assalto. A rua escura. Parecia que não tinha ninguém. Aí o sujeito foi assaltar uma senhora. Quando foi filmado, sempre tem um celular para filmar alguma coisa. É incrível, sempre tem alguém escondido. Mostrou também dois policiais que prenderam o cara e levaram para o meio do mato, e bateram no cara lá. Quando apareceu o vídeo dos caras no meio do mato, porque tinha uma casinha longe, alguém naquela casinha estava com o celular no telhado e não filmou. Então, hoje em dia, as pessoas dizem, cuidado com o que você vai fazer, porque sempre tem alguém filmando. É um Big Brother, hoje em dia. Rose, Oi. quando não tem alguém filmando, ele mesmo filma. Para ver. Vai gerar as provas contra ele mesmo. Nós vimos no 8 de janeiro, todo mundo se filmando. Exatamente. Todo mundo se filmando. Então, você veja, você olha e diz assim, parece, não tem aquele desenho, tem um livrinho até espírita, infantil, que é Maria vai com as outras, que é umas ovelhinhas. Vocês já viram? As ovelhinhas andando, aí uma cai no barranco, as outras caem todo mundo junto. É Fernanda Lopes de Almeida, é a autora desse livro. Não é Maria vai com as outras? Maria vai com as outras, é perfeito isso aí. Então, você parece que estão hipnotizados, que não param para pensar que a pessoa tem um bom emprego, uma família, que tem uma vida, e que, de repente, aquele ato louco vai acabar com a vida dela, como aconteceu com aquelas pessoas. Sabe? É tipo assim, parece que estou hipnotizado, parece que alguém precisava chegar perto de uma delas, bater no rosto, acorda aí, acorda, olha o celular, isso vai destruir. Quantas pessoas tiveram a vida destruída por causa daquela situação? Perderam o emprego, e hoje em dia no Brasil perder o emprego, né? Não é fácil. Perderam bons empregos. A cara apareceu na mídia para o Brasil inteiro. Entendeu? Pessoas que você olha assim, não é possível, estão robotizadas. É o que ele está falando aqui. Você olha e diz, meu Deus, será que a pessoa não para pensar que amanhã ela vai estar na capa de revistas e que isso vai acabar com a vida dela? Vai acabar com a vida dela. E muitos, sim. Muitos perderam emprego. Então você olha assim, você diz, eu não acredito. Pessoas idosas, pessoas jovens. Orgulho. Está achando que é um ato heróico, que é uma coisa, sabe? Ele diz aqui, ó, isso aqui, o Jaider que fala, né? Ele fala aqui e você para pensar, é verdade. A hipnose longa e profunda prende determinados segmentos da raça humana a uma faixa vibratória densa e estagnante. Basta observarmos o poder da mídia, olha as redes sociais, influenciar pessoas e grupos a formarem opinião, tomarem determinadas atitudes, seja no consumo, em assuntos como política ou religião. Esse livro foi publicado já tem um certo tempo, tá? Não foi agora, tá? Deve ter sido publicado há 1 ano, 2 anos, então está bem longe do fato acontecido, né? Aí ele diz aqui, agir como se fossem bandos de ovelhas, seguindo-os de frente, com cinceiro é aquele garrote no pescoço,
como se abrissem mão do juízo crítico para seguirem ideias alheias. Não seria isso uma hipnose de massa? Estamos informados de que no mundo espiritual também acontece assim. Perfeito isso aqui. Perfeito. Agora, vai adiantar o Jesus, a espiritualidade, a família, os vizinhos, procurarem a pessoa dizer assim, não faz isso, não faz isso. Não, porque ela está... Não vai adiantar, porque ela está tão hipnotizada, isso aí, né? E ela não vai atender. Então, ela é que tem que despertar. Então, o tratamento começa dentro da própria pessoa. E, às vezes, você quer... vamos levar lá para a casa espírita para fazer desobsessão. E não conseguimos. Essa casa espírita é fraca. É fraca. Não. Somos nós que temos... Isso é o que ele diz aqui, né? O Manuel Filomeno de Miranda falou aqui, ó. Somente o obsidiado pode oferecer o indispensável requisito para a própria saúde, a reforma íntima. Tem que fazer, ele que tem que fazer. Mas a gente vê isso. Aí a Sueli continua aqui. Já vimos quem é o obsidiado. Já temos ciência de que, em vários casos, ele se apresenta mais endurecido que o seu perseguidor. A Márcia saiu, né? A Márcia estava aí, ela saiu. Então, ele diz que, muitas vezes, o obsidiado está mais endurecido que o seu perseguidor. Como também temos conhecimento de que a situação pode ser de obsessão recíproca ou até inversa. Isto é, o que aparenta ser a vítima é, na realidade, o algoz. Entendeu? O que aparenta ser a vítima é, na verdade, o algoz. Então, aí a gente vai vendo que isso pode ser uma obsessão recíproca, né? Ou até inversa. Então, você está tratando ali, está achando que só o obsessor é o culpado. Mas, na realidade, às vezes, o grande culpado é aquele companheiro que foi ali correndo buscar ajuda. Ele pode ser o grande obsessor. Só um minutinho assim. Um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente mesmo destrói a nossa vida, porque a gente não usou do senso crítico, a gente não parou para pensar. Tá? Aí continua aqui a Sueli Schubert. São nuances de um problema muito complexo, né? Mas que definem diretrizes que nos informam dos rumos do tratamento e, acima de tudo, nos fazem entender melhor os sofrimentos daqueles que estão vivendo esses conflitos angustiantes, né? Então, o problema é muito complexo, sim, muito complexo, tá? Mas nós temos que, como ela diz aqui, isso são nuances de um problema muito complexo. É uma das, vamos dizer assim, uma das faces desse problema, né? Todavia, em qualquer dos aspectos em que se apresente a questão, devemos empenhar-nos a fundo na tarefa de esclarecimento ao obsidiado. É um trabalho que demanda tempo e exige dedicação e perseverança. Não vai ser, esse problema não vai ser resolvido de uma hora para outra, gente. Não vai ser resolvido de uma hora para outra, tá? É um trabalho que demanda tempo.
perseverança, esforço. Esclarecer o obsidiado é fazê-lo sentir o quanto é essencial a sua participação no tratamento. Então, esclarecer o obsidiado é isso, é fazer ele ver que ele precisa também participar do tratamento. É orientá-lo, dando-lhe uma visão gradativa, cuidadosa, do que representa em sua existência aquele que é considerado obsessor. É levantar-lhe as esperanças, se estiver deprimido. É transmitir-lhe a certeza de que existem dentro dele recursos imensos que precisam ser acionados pela vontade firme para que venham a eclodir, revelando-lhe facetas da própria personalidade até então desconhecidas para ele mesmo. É ir aos poucos conscientizando das responsabilidades assumidas do pretérito e que agora são cobradas através do irmão infeliz que se erigiu em juiz, cobrador ou vingador. Unicamente por meio da renovação íntima é que o enfermo logrará a libertação do seu pensamento, cerceado pelo perseguidor. Este sentindo a modificação, isso aqui que a Sueli está falando é muito importante. Este sentindo a modificação da onda mental de sua vítima, encontrando nela os primeiros vestígios de perdão e amor, irá progressivamente sendo tocado por essa mudança. Então, o obsessor vai começar a perceber que aquele que ele quer ferir está mudando de atitude, que a vibração dele está se modificando. E aí ele vai, aqui essa modificação, essa alteração vai começar a fazer com que ele pare um pouco para pensar. Pelo menos começar a pensar, o que será que está acontecendo com fulano? Porque, como ela diz aqui, o obsessor, sentindo a modificação da onda mental, porque tudo é energia. Ele vai começar a sentir a modificação da onda mental. Não é o comportamento, ele não vai olhar assim, e ele gostava disso, hoje ele não gosta mais. Não. Não é isso que ele vai ver. É a onda mental do outro que vai modificar. E ele vai sentir isso. Ele vai começar a sentir isso. Então, vai encontrar nessa vítima dele os primeiros vestígios de perdão e amor. Irá progressivamente sendo tocado por essa mudança, daí porque a transformação tem que ser verdadeira, integral. Porque se não for, ele vai perceber. Se não for, ele vai perceber. Se o obsidiado quiser apenas aparentar, se não se conduzir com plena consciência do que deve fazer, não alcançará êxito. Porque o outro vai perceber se aquela mudança da onda mental daquele que ele quer perseguir é verdadeira ou é falsa. Então, é isso que eles ficam fazendo, observando a nossa onda mental, observando aquilo que nós estudamos ontem, atmosfera espiritual. Lembra que nós estudamos ontem sobre a atmosfera espiritual? Quem veio ao estudo ontem viu. Nós falamos sobre isso, falamos sobre o perispírito e nós falamos sobre a atmosfera espiritual. É isso que os amigos espíritas vão observar. Como está a nossa... Aí a Carmen falou, é nosso CPF. Eles vão observar a atmosfera espiritual, se ela mudou ou se ela continua a mesma. Entendeu? É isso que eles vão observar.
Tem um livro aqui, um outro livro da Terezinha Oliveira, muito bom. Eu gosto muito da Terezinha Oliveira. Ela tem um trabalho muito bom sobre evangelho e mediunidade. Esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, Na Luz da Mediunidade, da Terezinha Oliveira. Aí tem um subtítulo: Os mortos vivem e se comunicam. Terezinha Oliveira, Na Luz da Mediunidade. Nesse livro, a Terezinha Oliveira vai dizer assim, o título é A Recuperação dos Caídos. Aí ela vai dizer assim, esse inferno da alma, essa situação ou estado inferior, não são definitivos, pois não há condenação eterna. Um dia, todos se recuperarão. Então, ela está falando daqueles, né, que estão sofrendo graves processos obsessivos e sobre os obsidiados também. Porque essas criaturas é como se elas vivessem um inferno na alma, né? Então, ela fala isso não é uma condenação eterna. Um dia todos se recuperarão. Apesar de, às vezes, a gente achar que não, né? Às vezes a gente diz o quê? Ah, esse sujeito, isso aí não tem jeito, não. Isso aí vai ficar eternamente assim. A gente não faz isso, às vezes? A gente vê um companheiro, isso não tem jeito, não. Isso não tem jeito. Aí ainda diz assim, nem Jesus dá jeito nisso. A gente ainda fala essas coisas, né? Nem Deus dá jeito nisso. Mas ela diz, né? Um dia todos se recuperarão. Aí depois ela vai dizer assim, começarão esses que estão num padrão vibratório inferior, começarão por se cansarem do mal, sentirão surgir o desejo de sair daquela situação, um anseio íntimo de algo melhor. Por isso que a Sueli começa dizendo, e o Manuel Filomeno de Miranda também falou, que a cura começa em nós mesmos. Então, aqui, ó, começarão os doentes, seja obsessor ou obsediado, porque os dois estão doentes, começarão por se cansarem do mal. O obsidiado se cansar do mal, claro, porque ele também praticou o mal. Se ele está sendo perseguido hoje e não é um missionário, é porque ele caminhou pelas trilhas do mal. Começarão por se cansarem do mal, sentirão surgir o desejo de sair daquela situação, um anseio íntimo de algo melhor. Então, serão caridosamente recolhidos pelas caravanas socorristas do além, que constantemente percorrem as regiões do umbral e os encaminham aos postos de socorro e refazimento, onde, enfim, agora, sofredores e arrependidos irão retomar o trabalho do seu progresso intelecto-moral. Então, tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, é Nas Fronteiras da Loucura, onde ele fala, né, que o doutor Bezerra saía em caravana com vários companheiros. Um deles era o Manuel Filomeno de Miranda. E eles chegam sobre uma região que parece ser lá onde tinha aquele presídio Frei Caneca, ali do centro da cidade, né, que foi derrubado. E eles lançavam como que uma rede energética sobre uma furna, um grande abismo. E, de repente, muitos espíritos se jogavam para cima, se impulsionavam para cima, agarravam a rede, e os que ficavam agarrados da rede eram retirados e levados. Outros agarravam a rede e a rede se desfazia, e eles caíam de volta, e soltavam um monte de imprecações, palavrões, xingavam, né? E aí o Manuel Filomeno de Miranda vai perguntar para o doutor Bezerra, que isso? Por que alguns estão sendo retirados e outros não? Por que alguns, quando tocam a rede se desfaz e eles voltam a cair no buraco? A resposta é essa aqui. Porque agora esses que estão segurando estão sinceramente arrependidos, querendo melhorar. Os outros que a rede parte e eles caem de volta estão apenas dizendo que estão arrependidos da boca para fora. Entendeu? Eles não estão verdadeiramente arrependidos. Eles ainda não estão cansados do mal.
Eles estão cansados de sofrer, de sentir dor, mas não estão arrependidos. Eles querem sair dali, entendeu? Eles não estão realmente querendo promover uma reforma íntima. Então, eles não serão recolhidos. Eles querem ajuda. Lembra também aquele no livro, acho que é Nosso Lar, quando o André Luiz está conversando com um vigia, um espírito que trabalha numa cabine como vigilante, ele toma conta de uma parte da muralha de Nosso Lar. E o espírito chega ali e começa a gritar, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E o André Luiz, né, chama ele para o vigilante e diz para vai lá, abre o portão para ele entrar. E o vigilante fica em dúvida, porque ele também não tem muita certeza se deve ou não deve. Ele diz, eu recebi ordem para não deixar ninguém entrar. Aí o André Luiz, como? Esse coitado aí está sofrendo, olha para ele, chorando. Deixa eu entrar. Aí o porteiro lá, o vigilante, diz, espera aí, eu vou lá falar com o meu chefe, né, para falar da situação para ele. Aí ele vai. E aí o espírito, que é o responsável, vem com o vigilante, olha e diz assim, mantém ele do lado de fora, não abre o portão. Aí o André Luiz fica chocado. O que é isso? Isso aqui, nosso lar, não é uma casa de amor? Por que vai deixar ele lá fora? Aí o orientador vira-se para o André e diz, observe bem a túnica, né? Ele quis a túnica energética dele, falamos sobre isso ontem. Observe o perispírito dele. Aí ele observa bem e vê que é cheio de manchas pretas. E ele fala, ele não está verdadeiramente arrependido. Esse espírito, na encarnação passada, trabalhou numa clínica de aborto. Então, ele trabalhava lá, sabia o que estava sendo feito lá e participava. Não era aquele que está desempregado, precisando. Ele trabalhava. Parece que era um médico, um negócio assim, ou um enfermeiro que trabalhou. Aí ele fala, essas manchas correspondem aos abortos que ele fez. E ele não está arrependido. Ele só quer sair de lá onde ele está, porque lá está ruim. Quando aí o vigilante vai falar para ele que ele não vai entrar, ele se revela. Aí ele começa a xingar, chamar todo mundo de desgraçado, disso, daquilo. Então, os espíritos obsessores vão perceber se o que você está falando é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, eles vão procurar, alguns, seguir teu exemplo, ou então vão embora. E a ajuda só vai chegar quando você estiver sinceramente com vontade de promover a sua transformação, de se modificar, tá? Então, assim, né, que a Terezinha fala, quando, enfim, sofredores e arrependidos irão retomar o trabalho do seu progresso intelecto-moral. Quando eles estão cansados do mal, né? E aí, cansados do mal, vão sentir o desejo dessa modificação. Só aí é que vai começar o verdadeiro tratamento do obsidiado. Né? Então, esse livro aqui, ó, Na Luz da Mediunidade, da Terezinha Oliveira, é muito bom mesmo. Os livros dela são maravilhosos. Aí continua aqui a Sueli. Para que os esclarecimentos possam ser levados ao enfermo encarnado, então ela frisa bem, enfermo encarnado, porque doente tem de todo tipo, né? Doente tem de todo tipo. Tem doente encarnado, tem doente desencarnado. Então, para que os esclarecimentos possam ser levados ao enfermo encarnado, é imprescindível que os encarregados dessa tarefa tragam no coração grande dose de amor, de paciência, de fé, a fim de que tais sentimentos
sejam por ele captados, pois sentindo-se envolvido, percebendo que a seu lado estão companheiros que o entendem e o estimam e que estão dispostos a ajudá-lo, sentir-se-á mais confiante e com maior predisposição para realizar sua própria reforma íntima. Então, quando aquele que está doente, né, começa a perceber que o grupo está verdadeiramente interessado em ajudá-lo, ele se sente melhor. Ele se sente mais predisposto para realizar sua reforma íntima. Porque quando você vai buscar, até mesmo a gente quando vai no médico, assim, né? E você percebe que aquele que, ou em qualquer lugar que você vá, que aquele que está te atendendo está com boa vontade, você não se sente melhor? Você se sente acolhido, né? Quando um médico, seja quem for, você percebe quando ele se interessa pelo seu caso e quando ele não se interessa. Às vezes você vai buscar um atendimento, seja onde for, e você percebe que aquele que vai te atender não está nem aí. Não dá. Uma vez eu me lembro que eu saí de lá com uma raiva danada. Falei assim, nossa, sabe? Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva mesmo. Sabe? Eu olhei para. Sabe aquela frieza? Me deu uma raiva, vontade, sabe, de falar aquelas coisas. Poxa, sabe, nem olhar para a cara da pessoa. Aí eu fui dizer, vou pro... Ele me deu, ele falou, a senhora precisa disso. Eu fui me deu a receita, eu nem comprei um remédio, eu fui para outro médico, marquei outra consulta. Sei lá se ele realmente fez aquela receita com vontade, se aquilo que ele me deu é o certo mesmo. E nem olhar para a minha cara, sabe aquela coisa de 1 minuto? Quase tipo assim, não, nem senta não, eu já atendo, vai embora. Sabe, parece até assim. Quando o paciente vai sentar na cadeira, ele não precisa sentar não, aí da porta também já atende. A gente vê muito isso, não vê? Em repartições públicas, não é só o médico, não. A gente vê muito isso. No entanto, tem outros, né? Manda você sentar, conversa, pergunta alguma coisa da tua vida, ele percebe que de alguma coisa pode estar interferindo na tua problemática, entendeu? Então, ele diz aqui, para que os esclarecimentos possam ser levados ao enfermo encarnado, e o esclarecimento é um tratamento. Vamos esclarecer aquele que está doente. É imprescindível que os encarregados dessa tarefa tragam no coração grande dose de amor. Se você vai fazer um trabalho como esse, de esclarecimento, você tem que ter vontade de fazer. Tá? Não é porque alguém... Fulano vai trabalhar no atendimento fraterno? Ah, eu não quero, não. Ah, vai lá, estão precisando de gente. Ah, isso não é minha praia. Ah, vai lá. Tá, eu vou. Gente, isso vai dar certo? Dificilmente. É. Então, aqui tem uma grande dose de amor, de paciência, de fé, a fim de que tais sentimentos sejam, por aquele que vai ser atendido, captados. Pois, sentindo-se envolvido, percebendo que a seu lado estão companheiros que o entendem e o estimam e que estão dispostos a ajudá-lo, sentir-se-á mais confiante e com maior predisposição para realizar sua própria reforma interior. Se ele não se sentir acolhido, vai ficar difícil o tratamento. O esclarecimento será feito através de conversações, de reuniões adequadas, de palestras, de leituras de obras espíritas indicadas pela equipe, entendendo-se que para cada caso serão adotadas medidas compatíveis. Não é uma receita para todo mundo, porque nós não somos iguais. Para cada caso serão adotadas medidas compatíveis.
E eu trouxe aqui um texto que, semana passada, nós lemos a primeira parte dele. E aqui eu vou concluir a leitura da segunda parte dele. Deixa eu abrir aqui. E é desse livro aqui, ó, Mediunidade e Discernimento. Eu comecei a ler, na semana passada, o capítulo 17 desse livro, que trata do Médiuns da Desobsessão. O livro foi esse, tá? Mediunidade e Discernimento, Médiuns da Desobsessão, capítulo 17. Eu vou ler a segunda parte que nós deixamos para concluir hoje. Essa foi a primeira parte. Eu só vou ler um pedacinho da primeira parte que foi lida na semana passada. Todos estão vendo, né? Quando o Walter Marcelo diz assim, na realidade, Emmanuel, a desobsessão não é caça-fenômeno, e sim trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé, tá? O Centro Espírita é uma instituição cristã que, na união de irmãos devotados, busca ensinar, consolar e socorrer e recuperar, à luz dos ensinos de Jesus e Kardec, as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, tá? Então, ela atende as duas. A primeira parte nós lemos na segunda passada. Hoje, nós vamos continuar lendo. Os espíritos infelizes que aportam a esse núcleo de prece silenciosa, que é o Centro Espírita, estão ávidos de serem ouvidos e auxiliados em suas angústias e aflições em boa parte. Eles, muitas vezes, nem sabem por que estão ali, trazidos pela bondade e carinho dos benfeitores do além. Dificuldades, a força espiritual contagiante que soma os corações cheios de compaixão e das mentes unidas pelo amor de Jesus Cristo, atua bem mais profundamente do que doutrinações prolongadas, cansativas e improdutivas, né? Então, o que a Sueli falou aqui, aquele que está sendo atendido, ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que sentir que aquele que está conversando com ele tem compaixão, tem amor no coração, tem empatia. E isso funciona muito melhor do que aquelas doutrinações longas, frias, cansativas e improdutivas. Dificuldades, deficiências e obsessões dos médios estão a dizer-lhes o muito que deverão ainda estudar e aprender, educar e aprimorar-se, amar e iluminar-se, para que, com maiores recursos psíquicos, possam fornecer melhores e sadias energias. O médium que se dirigir à tarefa de enfermagem espiritual na invigilância, olha aí, o médium que se dirigir à tarefa de enfermagem espiritual na invigilância, carregando desânimo moral, preguiça mental, indiferença ao sofrimento alheio, surdez ao aprendizado das comunicações, precisa entender que, nesta posição negativa, será tão somente uma antena desligada ou uma bateria descarregada. Todo médium precisa exigir sempre mais de si mesmo, no sentido de melhorar sempre no aprendizado, com as lições do Evangelho de Jesus. Afirma peremptoriamente o espírito André Luiz, o espírita que não progride durante 3 anos consecutivos permanece estacionário. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu estou progredindo? Nos últimos 3 anos, olha só como o André Luiz é bonzinho, ele dá 3 anos, né? Será que nesses últimos 3 anos eu realmente
mostrei que eu estou progredindo? Quantos médios frequentam anos e anos a desobsessão e não modificam nada em seus pensamentos e sentimentos, maus hábitos e maus costumes, dentro da verdade do amor? Quantos médios estão há anos trabalhando na mesa mediúnica, trabalhando no atendimento fraterno, trabalhando no passe, qualquer trabalho mediúnico dentro da casa espírita? E se ele fizer uma análise fria, ele não modificou nada seus pensamentos. Continua achando que tem que ser assim mesmo, que esses caras não têm mais jeito, que esses caras precisam disso, que esses caras precisam desaparecer, né? Essas coisas absurdas que a gente vê por aí nos comentários, muitas vezes, dentro da própria casa espírita, né? Tomando atitudes, né, totalmente diferentes dentro do trabalho, né, na sua vida, do seu dia a dia. E, às vezes, até assim, dentro da casa espírita é uma coisa de louco. É uma Madre Teresa de Calcutá. Mas fora da casa espírita não mudou em nada. Então, ele diz aqui, ó, analisa só 3 anos da tua vida. E observa se você permanece o mesmo. Prova do esforço na preparação, organização e diligenciamento dos processos de atendimento aos enfermos desencarnados está nas mãos dos espíritos benfeitores. Tentar dizer assim, a maior cota de trabalho da hora do tratamento da desobsessão não cabe a nós encarnados na mesa, não cabe ao doutrinador, não cabe ao médio de esclarecimento, não cabe ao psicofônico, cabe aos espíritos benfeitores. Sem eles, não haveria desobsessão. Tá? Esse trabalho não é o único meio de socorro aos desencarnados sofredores, pois a espiritualidade maior utiliza muitos outros processos para tal. Um dos tratamentos, né, mais de maior profundidade e que atende realmente vários espíritos é a reunião pública. Muitas vezes a pessoa diz assim, e eu já ouvi isso de um espírito orientador. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou na casa espírita, eu vou nos seminários, eu vou nos encontros, eu vou nos cursos, mas eu não tenho tempo de ir. Desculpa, gente, que eu esqueci de tirar aqui o negócio do meu telefone. Aí ele pega, ele diz assim, mas eu não tenho tempo de ir na reunião pública. Esse amigo espiritual disse assim, é na reunião pública que acontecem os maiores e mais profundos tratamentos espirituais de desobsessão e de cura. O homem espiritual disse, nas reuniões públicas acontecem grandes cirurgias espirituais. Por quê? Por isso que eles até falam o seguinte, que na reunião pública, quando está acontecendo um trabalho na casa espírita, uma reunião pública, é de bom alvitre que nenhum outro trabalho aconteça. Que todos os outros trabalhos parem, a não ser a evangelização infantil, né? A não ser, mas lá é como uma reunião pública também. As crianças estão lá na reunião pública delas. E os adultos estão lá deles. Mas outros trabalhos paralelos não devem ser realizados. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ela está concentrada no atendimento nessas reuniões públicas. Na evangelização, que é uma reunião pública para as crianças, e no salão para atender aquelas pessoas. É ali que eles estão. Então, se você se esquiva de estar na reunião pública, você não está participando do tratamento. Por isso que ele diz aqui, primeiro ele diz que a maior cota de esforço da preparação, organização e diligenciamento nos processos de atendimento aos enfermos desencarnados está na mão dos espíritos benfeitores.
Eles é que fazem grande parte do trabalho. A gente só ajuda um pouquinho. Agora, esse trabalho da reunião de desobsessão não é o único meio de socorro aos desencarnados sofredores, pois a espiritualidade maior utiliza muitos outros processos para tal. Mas ela oferecerá muitas possibilidades de eficiência na renovação mental dos enfermos espirituais, se usarmos com sinceridade a psicoterapia evangélica dos lábios, nos pensamentos e nos sentimentos, tá? Então, não é só quando a pessoa diz assim, eu infelizmente não estou podendo mais participar da reunião de desobsessão, meu Deus, como é que vai ficar a situação? Você, não importa, você vai abraçar outro trabalho, você pode ser médio esclarecedor, vai dirigir um estudo. Se você vai dirigir um estudo na casa espírita, seja qual for, quantos espíritos vão estar ali naquele estudo? Às vezes você vai aqui, nós estamos online, ou presencial, só tem 3 encarnados. Verdade? 3 encarnados? Lembra do Chico, tá? Do Lindos Casos de Chico Xavier. Acho que é do Ramiro Gama, né, aquele livro. Quando ele foi fazer o estudo do evangelho, ele fazia o estudo do evangelho na casa dele, né? Acho que é a Casa da Prece, né? Ela é lá toda quinta-feira, um exemplo, quinta-feira, 3 horas da tarde. Calhou naquele dia dele chegar, não tem ninguém na plateia, sentado, encarnado, não tinha ninguém. E ele com o evangelho na mão, ele ficou chateado. Aí entra uma vaidadezinha, né? Poxa, ninguém veio. Eu estou sozinho aqui, né? Aí ele ficou chateado, cabisbaixo. Aí a mano apareceu para ele. O que houve, Chico? Por que você está com essa cara? Por que você está moado? Eu não vou fazer mais esse estudo do evangelho, não. Por que, Chico? Olha só, não tem ninguém aqui, só eu. Aí o Emmanuel, com aquela paciência, né? De irmão, disse assim, olhe melhor. Aí ele, né? Deu aquele olhar, né? E a plateia estava assim de espíritos. Ele disse assim, eles vieram para o estudo do Evangelho. Começa o seu estudo agora. Aí o Chico baixou a cabeça, meio envergonhado, e nunca mais falou que ele não ia. Porque não tinham encarnados, mas os desencarnados, estava assim, ainda mais estudo do Evangelho. Então, se você faz estudo online, né, vai fazer o estudo online, só tem 2 pessoas. Quem disse que só tem 2 pessoas? 2 pessoas que você pode ver. Tem um grupo muito grande, assim, de muita gente. Então, você está ali acompanhado. Então, você pode fazer esse trabalho de esclarecimento estudando, dando curso, aplicando passe, na casa espírita. Não é só a reunião de desobsessão que vai esclarecer, que vai auxiliar os doentes. Entendeu? Então, como ela o Walter Barcelos fala que os espíritos dizem que há muitas maneiras de você fazer esse trabalho de esclarecimento. Então, se você hoje não pode mais trabalhar na mesa de desobsessão, participe de outra forma. Quando você está no estudo e você pede a palavra para falar alguma coisa, você está ajudando a esclarecer ou algum irmão encarnado ou os desencarnados. Você está doando sua energia. Mas é online, e daí os espíritos não estão aí perto de você? Então, eles vão chegar, eles vão dar a ajuda que a gente precisa. Você vai ser o intermediário, você vai ajudar de alguma maneira. Então, não tem essa coisa de achar que o espírito só pode ser ajudado na mesa de desobsessão. Não, claro que não. Né? Eu até contei já para vocês, né, o negócio do que eu falei do Amazonas Zé. Quando eu disse para ele, eu não posso mais participar da caravana,
porque lá da minha casa espírita vai aparecer um estudo. E ele disse, vá para o estudo. O trabalho você arruma depois. Então, há várias maneiras de ajudar. Tá? E lembrar sempre que a grande parte do trabalho de obsessão não cabe a nós. Cabe à equipe espiritual. Tá? Cabe à equipe espiritual. Vamos terminar de ler esse texto aqui da Sueli Caldas Schubert. Vamos para o último parágrafo. Quando o paciente não apresentar condições para o esclarecimento, quando o processo obsessivo for tão difícil que não dá mais, né, para auxiliar aquela criatura, ainda assim devemos conversar com ele. Quando houver ensejo, quer dizer, oportunidade, por exemplo, antes do passe, e usando uma abordagem apropriada ao caso. Isso é importante e traz bons resultados para o enfermo. É o que nos aconselha Manuel Filomeno de Miranda, explicando que eles devem ser esclarecidos através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente pela doutrinação eficaz, conclamando ao despertamento de que dependerá a sua renovação. Muitas vezes está no livro Grivilhões Partidos, né? Esse livro maravilhoso do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Pereira Franco. Então, às vezes o paciente ele está no processo obsessivo tão profundo, mas tão profundo, que ele, muitas vezes, não consegue, naquele momento ali, falar nada, está quase numa prostração total. Né? A gente já viu casos de possessão, subjugação desse modo. Mas isso não quer dizer que você que vai atender aqueles... Às vezes o espírito chega à mesa, né? Uma situação muito difícil. Às vezes apenas emitindo sons, pequenos sons. Ou então a gente pode ser até um encarnado mesmo nessas condições, mas você deve procurar, se for na reunião de desobsessão, falar alguma palavra, né, para aquele espírito que ali se encontra. Não é dizer assim, não, isso aí não vai adiantar porque ele não está conseguindo falar nada. Não, dê uma orientação, tá? Por isso que ele diz aqui, faça uma abordagem, diga uma palavra edificante, deixe uma mensagem para aquele espírito ali, tá? Porque ele diz aqui, isso é importante, traz bons resultados para o enfermo. Isso é que aconselha o Manuel Filomeno de Miranda. Porque mesmo ele estando nessa situação, ele precisa ser esclarecido através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente. Né? Que isso vai levá-lo no futuro ao despertamento. Então, às vezes, a pessoa é trazida ali, aí você olha e vê que a situação do companheiro está difícil. Se é na casa espírita, ele vem sendo trazido pela família. Né? Fale alguma coisa com ele. Fale alguma coisa com ele. Porque aquela mensagem vai ficar no subconsciente dele. E vai ter um momento que ele vai conseguir compreender o que está sendo dito. A mesma coisa da mesa mediúnica. O espírito chega, mas ele não consegue nem se comunicar direito, porque a situação está difícil. Mas o médium, o doutrinador, ele deve dizer alguma coisa para ele. Tá? Não deve deixar ele embora sem ouvir uma palavra de esclarecimento. Porque aquilo que você vai dizer para ele vai ficar ali, na mente dele. E um dia aquelas palavras vão surtir efeito. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu, Rose. Fala, Márcia. Então, ontem nós estudamos o livro A Psicofonia e falou sobre o vampirismo, né? Dos missionários da luz, como os componentes da mesa mediúnica se comportam. Que enquanto estão na casa espírita, tem toda aquela energia. Aí os espíritos seguiram todos os trabalhadores e viram eles saindo daquela sintonia, entrando em outras sintonias que eles já têm. Quer dizer, a transformação não está acontecendo, né?
Porque o que tem que acontecer na casa espírita tem que acontecer aqui fora. Exatamente. Você não pode ter um comportamento dúbio, né? Isso. O seu comportamento tem que ser um só. Porque eles acompanham, eles observam, eles cutucam você, eles estão ali procurando, de alguma maneira, derrubar. Mas, às vezes, eles nem precisam, né? Porque a gente mesmo fornece a munição para eles. Né? A gente mesmo oferece a munição. Então, a gente tem que procurar, é o que o André Luiz falou. Você tem que olhar para trás, analisar 3 anos, pelo menos, seu comportamento passado, para ver se você melhorou em alguma coisa. Se você perceber que continua o mesmo que há 3 anos atrás, opa, alguma coisa está errada. Preciso modificar isso aí. Então, eles estão sempre nos avisando. Nós somos... Não é à toa que Paulo de Tarso diz o quê? Nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Não é? Uma multidão de testemunhas. Então, a gente tem que estar prestando atenção nisso. O nosso comportamento na casa espírita tem que ser o mesmo comportamento lá de fora. Eu não posso vestir uma roupa na casa espírita, outra roupa do lado de fora. Né? Isso se chama hipocrisia, não é? É hipocrisia. Você tem que realmente mudar mesmo. Denise, quer falar alguma coisa? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo dessa obra Obsessão e Desobsessão do Sr. Ricardo Schubert, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos sempre ouvindo essas recomendações. Porque essas recomendações são para nós. Não é para o vizinho, não é para o companheiro da igreja evangélica nem católica. É para nós. Né? O remédio é dado para o doente. E nós somos doentes. E precisamos... Por isso que, quando você está estudando e diz, nossa, mas esse assunto de novo, aí você acha que tem alguma coisa errada nisso. Não tem errado, está certinho. É para você mesmo, está certo. Não tem livro viciado, não tem nada disso, não. Está certo, é porque você precisa daquele tratamento. Por isso que às vezes a gente diz assim, ai, nossa, de novo isso. Ai, vai falar nesse assunto de novo. Porque nós somos alunos repetentes. Então, nós precisamos repetir a mesma coisa ainda. Ainda não aprendemos. Então, graças a Deus, que a gente está tendo mais essa oportunidade de ouvir novamente. O ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E a famosa frase, nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Então, E lembre-se que, muitas vezes, é só pensar, e se fosse Jesus sentado do meu lado, opa, não é? Essa imagem que aquele companheiro trouxe não sai da minha cabeça. Vai fazer alguma coisa? Pensa, Jesus está do meu lado, me olhando. Devo realmente fazer isso? Né? Então, observar esse tipo de coisa. É pior que câmera. Eu estou no Big Brother. E realmente nós estamos. Né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, a gente retorna para o estudo da obra Qualidade na Prática Mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que também tem uns temas muito interessantes para nós estudarmos, né? Essas obras. 5h25, retorno? 5h25 está de volta, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Um beijão aí, vamos descansar um pouquinho.